Bom, a gente está na ponta da linha com o Dr. Alexander Bess, né? Ele é psicólogo pela Universidade de Miami, é também especialista em ansiedade, que é um assunto que a gente discute muito, e em síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, né? A UCLA, como a gente conhece aqui no Brasil. Especialista em saúde mental há mais de 20 anos. Ele vai conversar conosco sobre síndrome do pânico, que é um baita de um assunto. Doutor Alexander, que prazer recebê-lo aqui na Nova Morada, que prazer tê-lo conosco aí na ponta da linha. Bom ano novo para o senhor, obrigado pela atenção. Bom, a todos nós, eu que agradeço aí a oportunidade. Wagner, um abraço a você, ao Demir aí que entrou em contato comigo, a todos os ouvintes da Rádio Nova Morada e a todos o pessoal da produção. Obrigado pela introdução, mas eu acho que a palavra que me define mesmo é estudante. Acho que é isso que eu sou, Wagner. Acho que eu sou um estudante e acho que a cada dia que eu estudo eu vejo que eu sei é menos. É verdade, é isso mesmo. Acho que é isso. Acho que é isso. O Descartes que falou, só sei que nada Sim. sei, não é isso? Não, Sócrates. Sócrates. E o penso logo existe é do Descartes, acho. Exato. Descartes Isso. falou, penso logo existe. Exato, Isso aí, desculpa. Não, Bom, por favor, somos aprendizes. somos todos. Doutor, o público que ouve a nossa Rádio Nova Morada é um Tá. público majoritariamente feminino. Eu conversava com o Tá. pessoal da sua assessoria, pessoal excelente, pessoal super bacana, bati um papo com eles. Fala o Sim, seguinte, a gente ó. tá junto lá há mais de 12, deixa eu ver, eu tô com elas há 12, nossa, acho que eu tenho que fazer a conta, mas é 13 anos já. Olha aí que legal, que bacana, 13 anos, né? E assim, eu tava batendo um papo com elas falando o seguinte, ó, o nosso público aqui, que participa pelo 5641-3030, é majoritariamente aquela mulher de meia idade, de 45, 50, 55, 60, 65, 70 e por aí vai, tá? Essa mulher que a gente quer orientar. Então, para a gente começar, como o senhor é um estudioso e um aprendiz também de saúde mental, como o senhor se define, né? Enquanto a gente abre o WhatsApp aqui para as perguntas e tudo mais, quais são os sintomas da síndrome do pânico? Quando é que a gente deve começar a investigar isso? Bom, o sintoma clássico da síndrome do pânico, o mais clássico e o mais habitual, isso eu vejo cada vez mais firme nisso, cada vez mais imutável, é o aparecimento de uma, como a gente diz em inglês, né, from out of the blue, quer dizer, do nada ele aparece. Então, é você ter um ataque cardíaco muito grande, com uma dispneia, que seria a falta de ar, né, seguida dessa dispneia, e imediatamente você realmente enlouquecer, você não sabe o que está acontecendo com você. Essa seria a definição clássica e que acompanha a síndrome do pânico desde os seus primórdios de conhecimentos científicos, né? A síndrome do pânico é uma doença do século XX, é importante a gente entender que não existia essa doença antes do século XX. É muito difícil a gente falar a data que ela surgiu, mas eu falo a você, Wagner, e todas as suas ouvintes, mesmo os ouvintes que também nos estão escutando, o aparecimento é clássico, ele é imutável. A síndrome do pânico, ela não dá sinais, tá? Não é como outras patologias, sejam elas físicas ou mentais, também não importam, mas outras sintomatologias que vão dando sinais, que podem aparecer, alguma coisa assim parecida. É claro que a síndrome do pânico é uma doença estudada, evidentemente tem algumas coisinhas novas que a gente vai falar daqui a pouquinho, que já não tinha há 2, 3 ou 4 anos atrás, mas é sempre na linha mesmo de uma doença emocional. A síndrome do pânico, ela é essencialmente emocional, tá? Ela é uma doença, eu nem diria 100%, mas eu diria 110%, totalmente emocional, sentimental. Ela é uma resposta orgânica, mas uma orgânica do pensamento, da situação, em função a uma série de estresse, de ansiedade que carrega. Então, que acarreta. O aparecimento dela, ele vem do nada. Sim. Do nada você sente realmente o seu coração disparar, do nada você sente a falta de ar, que é a dispneia,
e uma sensação aí de loucura muito grande, ou até mesmo que eu acho que a pior sintomatologia de todas que aparecem na síndrome do pânico, muito mais do que o coração disparado, muito mais do que a falta de ar, porque realmente você acha que não está respirando, e isso eleva a pressão arterial, isso eleva o próprio batimento cardíaco, enfim, é justamente a sensação iminente de morte. Sim. Você acha que está morrendo. Sim. Né? Sim. Bom, então, esse que é o principal, são as principais manifestações. Hein? Sim. Ele estava falando conosco aqui no estúdio, o Rogério Berê. Tá. O Rogério Berê é comediante de stand-up, ele participa sempre conosco aqui, ele está sempre atento aí, está bombando o assunto já no WhatsApp, já tem pergunta, doutor Alexander, para o senhor, mas um ponto... Mas esquece o senhor, por favor. Tá. Eu sou jovem. Alexander, então tá. Vamos lá, Alexander. Você estava explicando isso, e foi incrível, Berê, porque eu lembrei da Luciana Vendramini. A Marília Gabriela, na minha opinião, é uma das melhores entrevistadoras da televisão brasileira. Ótima jornalista, fantástica, capacidade ímpar. Ímpar, também acho. E a Marília Gabriela tinha um programa no GNT, que era Marília Gabriela Entrevista. Não sei se ainda existe esse programa, não sei que fim levou, eu não tenho acompanhado, a verdade é essa. Tá. Mas a Marília Gabriela entrevistou a Luciana Vendramini, falando para a Luciana Vendramini: olha, Luciana, você é uma mulher muito bonita, muito desejada, muito cultuada. Você foi capa da Playboy quando você tinha 18 anos. Acho que foi ali por 1987, 1988, se não me engano. Isso, e depois ela foi capa da Playboy quando ela tinha 33 anos. Hoje a Luciana Vendramini tem 50, 51, né? Então, assim, 15 anos depois, ela voltou a ser capa da Playboy. E aí... estava lá discorrendo sobre tudo isso, lá pelas tantas a Luciana Vendramini fala da questão da síndrome do pânico. E como exímia entrevistadora que ela é, a Marília Gabriela pegou e virou a pauta. Pegou e falou o seguinte: não, vamos conversar melhor sobre isso. E aí a Luciana falou um negócio sobre isso que me chamou muito a atenção, Alexander, e que ficou muito na minha cabeça. Ela virou e falou que teve um dia que ela teve um freezing, né? Ou seja, ela ficou com aquela sensação... Congelou. Isso, ficou com aquela sensação neurológica, né, de enrijecimento muscular, os músculos travados. Ela ficou 12 horas na garagem do prédio dela, 12 horas na garagem do prédio dela, atônita, né, atônita, isso, travada, e todo mundo procurando por ela, né? Então, assim, você estava explicando isso, esse contexto do batimento cardíaco, da sensação de sufoco, da falta de ar, tudo mais, eu lembrei imediatamente disso. Mas tem um monte de pergunta aqui para você. Berê, faz a sua primeiro. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Rogério Berê falando aqui. Parabéns aí pela profissão aí de stand-up. Realmente, ser comediante é uma arte, vem da alma, você tem aí a minha admiração. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Doutor, me fala uma coisa, a partir do momento que você sabe que você tem a síndrome do pânico, como é feito o tratamento para isso? Boa. Bom, muito boa sua pergunta. O grande problema da síndrome do pânico, Berê, é que acontece o seguinte: ela é uma doença acumulativa. Ela não é uma doença que aceita desaforo. Então, a partir do momento, em primeiro lugar, tem que ser feito um diagnóstico muito bom, muito preciso. Eu vou estender um pouco aqui a pergunta. Tem muitas coisas novas hoje de síndrome do pânico que não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje em dia, tá, na psicologia norte-americana, que é a psicologia a qual eu estudo, já se fala em crises do pânico isoladas. Quer dizer, a pessoa tem uma manifestação de pânico, mas ela não tem, como ele fala em inglês, quer dizer, ela tem um panic attack, tá? Ela seria a manifestação de pânico, mas ela não tem o pânico disorder, o panic disorder, que seria a síndrome do pânico necessariamente instalada no seu aparelho mental. Então, voltando à tua pergunta, a primeira ação é ter esse diagnóstico de pânico. A partir do momento que esse diagnóstico de pânico for feito, e só pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo, e nem mais por ninguém, terapeutas alternativos, por mais que eu os respeite, eu respeito muito, e eu tenho várias pessoas que eu conheço que fazem parte desse segmento terapêutico, não estão habilitados a classificar pânico.
Então, a partir do momento que você tem a síndrome do pânico, o tratamento é psicoterápico. Dependendo da gravidade desse pânico, ele pode ser de 1 até 2 sessões semanalmente. Já conheci casos na minha vida, não comigo, mas casos de pessoas que faziam até 5 vezes por semana, o que não é errado, mas aí numa ação muito severa. E complementando o tratamento, a gente dá ansiolítico, tá? Sim. Não se ministra mais antidepressivos para a síndrome do pânico. Quem gosta de dar antidepressivo para a síndrome do pânico, alguns médicos gostam de dar e alguns neurologistas gostam de dar. Isso é uma ação já defasada, já foi constatado que não funciona, porque o pânico ele não decorre das amígdalas cerebrais, ele não decorre das massas cinzentas do cérebro, ele decorre justamente da emoção e da sensação. Então você dá o ansiolítico para diminuir a ansiedade. Lembrando também aqui na tua pergunta, na resposta da sua pergunta, que não existe síndrome do pânico sem haver o componente da ansiedade. A síndrome do pânico é uma decorrência do transtorno de ansiedade. E também complementando o tratamento do ansiolítico com a psicoterapia, hoje já se usa na psicologia norte-americana e até mesmo aqui no Brasil, alguns colegas que ministram, que eu conheço vários, a questão da medicação beta-bloqueador, para diminuir o quê? Para diminuir a pressão arterial que sobe, né? A pressão arterial que sobe, porque antigamente essa pressão arterial, quando subia, especialmente nas mulheres, era uma questão pouco valorizada. Hoje, a síndrome do pânico, para a gente estar num século XXI, repleto de informações, repleto de ansiedade, a vida é muito corrida para todos nós, então os ataques de pânico hoje eles são mais severos do que os ataques da década de 80, porque ele acumula outras coisas também. Então se ministra o beta-bloqueador para segurar o batimento cardíaco e, consequentemente, segurar a pressão arterial também. Boa. Por quê? Vou te explicar por quê. O ansiolítico é muito importante, ele diminui realmente a carga da síndrome do pânico no cérebro, ele faz com que realmente abaixe o seu nível de ansiedade e, consequentemente, vai abaixar a síndrome do pânico também. Porém, o ansiolítico não vai abaixar o seu batimento cardíaco e nem a sua, que vai diminuir um pouquinho a sua pressão arterial para você ficar mais relaxado. Mas, especialmente as mulheres, né? Porque a síndrome do pânico é uma doença mais feminina do que masculina, não que não ataque os homens, porque eu posso falar por mim, eu sei que minha assessoria odeia quando eu falo isso, mas eu sou, infelizmente, eu falo a você, a Wagner, a todo o pessoal, eu sou a primeira pessoa do Brasil que teve pânico constatado. Então eu sou paciente número 1. Olha aí. Não gosto desse... E eu ia te fazer essa pergunta depois, se a síndrome do pânico, aonde ela mais ataca, né? No homem ou na mulher, né? Eu posso me aprofundar na pergunta. Mas por que eu falei do beta-bloqueador? Porque para uma mulher que tem problemas cardiovascular ou pessoas cardiopatas, porque foi-se constatado que a síndrome do pânico, enquanto síndrome do pânico, ela é fatal apenas emocionalmente, apenas sentimentalmente. Agora, a partir do momento que você tem alguma comorbidade cardiovascular, a síndrome do pânico ela é fatal. Sim. Simplesmente, doutor, ela mata. Doutor, não, Alexander, tem várias perguntas aqui, vou pedir para a gente fazer um ping-pong em relação a essas perguntas. A Lislaine de Itapira, Lislaine, um beijo para você. Pergunta para o Alexander o seguinte: tremores no estômago, náuseas e sudorese excessiva também são sintomas físicos de ansiedade? Segunda pergunta dela: os ataques hoje são mais severos em função do estilo de vida atual, como você falou? Então as duas primeiras perguntas são da Lislaine, já a gente desce nas outras. Tem áudio. Tá. Um abraço aí para ela, obrigado aí pela pergunta, um abraço aí a todo o pessoal de Itapira aí. Sim, pode ser considerado também, veja, eu tenho um olhar sempre médico, eu tenho um olhar sempre clínico, mais generalizado, né? Quando você tem alguma sintomatologia física, isso é muito importante, também é uma coisa nova que já tem nos Estados Unidos, isso que não tinha antigamente. Você tem alguns sintomas como esse que ela está relatando. É importante você também fazer um diagnóstico físico para ver se você não tem nenhuma outra condição neurológica
ou se você não tem nenhuma outra condição em algum órgão. Feito isso, descartado a questão orgânica, você pode ter, sim, essas sintomatologias pertencente ao quadro de pânico, porque o quadro de pânico ele é um quadro realmente muito incômodo, né? Ele traz um incômodo muito recorrente. E na segunda parte da pergunta, sim, eu entendo hoje, sendo paciente de pânico, sendo um cara que foi paciente a vida inteira, sendo um cara que estudou e continua estudando pânico, eu vejo que hoje os ataques de pânico não têm a sombra de dúvida nenhuma, são muito mais severos do que nos anos 80. E não só mais severos, mas eles chegam hoje ao seu nível máximo de vezes que pode dar, né, a sua ocorrência por dia. Antigamente, na década de 80, década de 90, você tinha de um até duas vezes de manifestação sintomatológica. Hoje você pode ter até 5 vezes por dia, com um curso, né, de 5 vezes por dia, com uma duração de 20 minutos. O ataque de pânico ele pode demorar de 2 minutos até 20 minutos. 20 minutos é o tempo máximo que um pânico dá um ataque de pânico. Essa seria a manifestação Sim. mais severa. Sim. Agora, ainda quando a gente fala em manifestação em ataque de pânico, é importante a gente entender que o ataque de pânico, a síndrome do pânico, tem 2 nomenclaturas. A síndrome do pânico com agorafobia e sem agorafobia. Sem agorafobia, ela dá em qualquer momento e é mais inoportuno para a vida da pessoa. Com agorafobia, é a síndrome do pânico mais severa que existe, que retém a pessoa em casa numa espécie de isolamento social. Então, assim, eu já vi pessoas que não conseguem ir para o jardim. Tem pessoas que fazem jardinagem na sua própria casa, jardins pequenos, jardins, nada na época das 1001 noites e tal, nada disso. Mas, assim, jardins simples, que a pessoa gosta de fazer a sua jardinagem por hobby, cultivar alguma plantinha, alguma flor ali, e a pessoa não consegue nem ir para o jardim. Esse seria realmente a síndrome do pânico com agorafobia, que é uma subdivisão da síndrome do pânico. Então, hoje, realmente, os ataques de pânico estão mais severos, justamente pelas atribulações diárias que todos nós temos e pela correria que o mundo se encontra de uma maneira geral. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com o psicólogo Alexander Bess, que é um especialista, um estudioso de síndrome do pânico. Você pode participar, tem uma chuva de perguntas aqui, 5641-3030. A Rita, de Itaquera, mandou esse áudio aqui pra gente, ó. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, doutor. Eu tenho uma sobrinha com 8 anos que ela já teve por 2 vezes seguidas, esse ano, esses sintomas que o doutor relatou. Esse ano não, na semana do Ano Novo e nessa semana que passou. E assim, o médico falou que não era nada, mas encaminhou para psicólogo, né? Pelos sintomas que o doutor falou, eu acho que é síndrome do pânico. Criança, é uma coisa assim que tem tratamento. Isso a criança leva para a vida adulta? Pode ter uma cura? Como é que funciona uma criança com síndrome do pânico? Sou a Rita de Itaquera. Bom, um abraço aí para o ouvinte, para a Rita de Itaquera, todo o pessoal de Itaquera que está aqui nos escutando. A gente não usa essa terminologia síndrome do pânico para crianças, porque a síndrome do pânico ela é só considerada a partir da adolescência, depois dos 16 especialmente. Tá? O clássico da síndrome do pânico é aparecer aos 16 anos, 16, 17, daí para cima. Quando a criança tem esses sintomas, é importante passar com uma psicóloga infantil, porque ela pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, como a gente chama, um TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ou ela pode ser uma criança muito hiperativa, ou ainda essas manifestações sintomatológicas que ela está aí manifestando, pode ser referente a alguma coisa que ela não está legal, seja na própria casa, seja na escola. Então ela fica numa espécie de ansiedade um pouco maior. Então a gente não usa a terminologia síndrome do pânico para a criança, porque a criança ainda tenha, especialmente na idade dela, né, porque a personalidade fecha aos 9 anos e a gente não fala
em síndrome do pânico antes do período final da adolescência, não a primeira adolescência, né, que começa aos 11, 12 anos, aos 11 para as meninas, Sim. aos 12 para os meninos, mas a gente fala em síndrome do pânico justamente na fase final da adolescência, que é os 16 até os 18, né? Hoje alguns estudiosos americanos afirmam que a adolescência para os meninos vai até os 21. Eu concordo plenamente, porque eu acho que a mulher intelectualmente ela é mais desenvolvida, a mulher é mais racional, ela é mais intelectual, os homens ficam um pouco em defasagem em relação a isso, então é plenamente normal afirmar Sim. que a adolescência masculina termina aos 21. Então, a síndrome do pânico, ela é uma manifestação que ela pode começar principalmente na adolescência, mas pode também, por outras questões, começar em fases mais adultas das mulheres, a quais a gente pode estar explorando isso aqui daqui a pouquinho. Mas para finalizar a pergunta da Rita, eu falaria para ela procurar realmente uma psicóloga infantil, uma psicóloga que entenda de ansiedade, isso é importantíssimo. Existem testes infantis também muito interessantes que possam determinar se a criança é hiperativa ou se a criança não é hiperativa, se ela tem algum déficit de atenção que faz parte desse espectro ansioso também, Sim. né? E às vezes ela está tendo só uma manifestação de ansiedade, que pode ser uma manifestação ali mais rápida, ou pode ser uma manifestação mais prolongada, mas eu acho que tem ótimos profissionais que vão poder Sim. traçar esse diagnóstico aí com maior precisão. Sem dúvida. E você vê, né, Alexander, eu tô sendo um cara aqui que eu tô procurando, sua assessoria é uma assessoria que trabalha super bacana, super legal, eu tô procurando ser o mais cortês, o mais educado com você, a gente nunca se viu pessoalmente, a gente não se conhece, aí você vem e já fala logo de transtorno de ansiedade generalizada, de hiperatividade, se falar também de déficit de atenção, acaba a entrevista, meu amigo, porque aí virou consulta, cara, né? Aí virou consulta. Né? Eu me vi muito nessa resposta que você deu aí, embora não seja criança, mas vamos lá, tem uma pergunta bacana aí da Rosângela de Osasco, e para quem está falando, para essa moça que falou isso, e tendo aí esse cuidado, eu não sou da área clínica, não tenho conhecimento que você tem, mas eu dou uma dica. Uma criança que tem esse quadro tem que ficar muito atento a como ela dorme, porque o cérebro não desliga. A ansiedade é uma coisa que faz o cérebro não desligar. Você vai deitar e você fica, parece um bife à milanesa na cama. Sono, veja, o Wagner, aproveitando a sua fala, o sono leve ou a insônia são apenas algumas das manifestações noturnas da ansiedade. Boa. Tá? Isso é importante. Então, acho que muito totalmente cabível nessa colocação essa resposta, porque realmente o sono ele tem um papel fundamental, e principalmente hoje que a gente está ligado no mundo, a gente vive num mundo ligado, né, nos 220 volts, ali por causa de internet, e uma coisa que eu tenho reparado bastante, pessoas em cinema, ou mesmo pessoas reunidas assistindo filmes, está todo mundo, passou uma cena no filme, passou um ator, nossa, mas que ator ou atriz que é essa ou esse, deixa eu procurar, a pessoa para o filme e vai procurar em algum site, quer dizer, então o mundo ele está, por isso que a síndrome do pânico e a ansiedade, elas estão mais severas, principalmente nas grandes metrópoles. Inclusive, Wagner, até eu vou me estender aqui rapidamente, durante a pandemia a gente falou muito em teleatendimento, né? Em telemedicina, em atendimento. Eu já fazia isso muito antes da pandemia, e vários colegas americanos também já faziam isso. Justamente, isso surgiu, pouca gente deve saber, mas os teleatendimentos, especialmente os teleatendimentos psicológicos, né, eles surgiram para que as pessoas das grandes metrópoles, Los Angeles, Chicago, Detroit, Michigan e por aí vai, Miami não tanto, mas por quê? Porque a pessoa, ela não tinha condição, ela tinha tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, né, decorrente da ansiedade, que ela não conseguia chegar no consultório. Então, as pessoas faziam essas sessões para que as pessoas ficassem mais calmas nas suas casas, e realmente funcionou muito. Então, veja como o século XXI impactou de várias maneiras, e continua impactando, né, a saúde mental. Hoje você tem ansiedade política, você tem ansiedade bélica, quer dizer, você tem tantos tipos de ansiedades novas, você teve uma nomenclatura nova, a qual eu trabalhei extensamente ao longo da pandemia,
que em inglês a gente chama de como é que ansiedade, não, panic, Specific Anxiety Panic Disorder, quer dizer, uma ansiedade especificamente pandêmica, né? Pandemic Specific Anxiety Disorder, isso, Anxiety Disorder. Então, quer dizer, é uma nomenclatura que não existia até março de 2020. Sim. E eu posso te falar que o que mudou o vocabulário psiquiátrico e psicológico depois da pandemia foi assim absurdo, porque começaram a surgir, não vou entrar nelas aqui porque a gente vai fugir do tema, mas tantas nomenclaturas, todas elas derivadas da ansiedade, como a própria, né, a pandemic depression, quer dizer, depressão por via da pandemia. Depressão, isso, pandêmica, o stress também pandêmico, pandemic stress, quer dizer, tudo isso decorrente da pandemia e continua, tá? Sim. E continua. E eu acho que para a gente finalizar aqui essa pergunta, você teve uma associação muito íntima entre a síndrome do pânico e a pandemia, porque os sintomas eram os mesmos. Então, durante a pandemia, as pessoas tinham os piores sintomas. Você tinha falta de ar, você tinha o coração disparado, você não sabia se estava com o vírus ou se você estava ali com algum tipo de ansiedade. Então, na realidade, houve muita confusão nesse sentido, principalmente porque você não sabia. Aí você estava tendo um ataque de pânico, você não estava infectado, você ia para o hospital e contaminava ali. Isso foi uma coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos, assim, eu acompanhei isso bastante, né, e realmente lamentável, muitas pessoas não sabiam o que estava tendo. Então, veja como essa questão da ansiedade, do coração e da própria questão da pressão arterial está extremamente associada. Tá. O assunto está bombando aqui. Eu vou pedir um favor para você, Alexandre, que é o seguinte: eu vou soltar aqui uns 3 ou 4 áudios e aí a gente faz um pupurri. Então eu vou começar aqui, ó. Vou começar pelo... Faz tempo que eu não escuto essa palavra. Uma coletânea, vamos dizer assim, né? Sim, não. A Rosângela de Osasco mandou esse daqui, ó. Eu vou soltar o dela, em seguida eu vou falar de quem é. Então, ó, vamos ouvir o da Rosângela de Osasco. Tá bom. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre o síndrome do pânico. Eu não sei se isso me ocorre, mas desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu penso muito em morte. Então, eu queria saber se isso aí tem alguma coisa envolvida. Eu sou uma pessoa pra frente, todo mundo me vê alegre, sorridente, muita coisa engraçada eu conto, né? Sou divertida pra caramba. Saio pra trabalhar todo dia, não reclamo da minha vida, mas no meu pensamento, no meu íntimo, quando eu não tô ouvindo música, eu tô pensando em morte. No jeito de morrer, o jeito dos meus filhos morrer, o jeito da minha família morrer. Então isso é muito estranho, isso é doído para mim. Eu tento não pensar nisso. Em compensação, eu vivo escutando música 24 horas. Isso não me abala, né, no meu dia a dia, mas esse pensamento é ruim para mim. Eu queria uma palavra de vocês. Obrigada. Já você fala sobre isso. Essa daí é a Rosângela de Osasco. Ó, a Helenice, ó. Wagner, eu gostaria de saber, doutor, quando a pessoa tem sintoma de ficar, vamos supor assim, entrar dentro do metrô, vamos supor, por exemplo, aí a pessoa entra em pavor quando o metrô entra debaixo do túnel, entra em pavor, né? Quando ela fica num local muito fechado também, ela fica apavorada, porque minha cunhada está passando por isso. Eu quero saber do doutor, isso já é começo de sintoma do pânico? Helenice, essa daí é Helenice, ó. Tá aí bom? Tem mais uma da Rosalinde, ó. Laércio, eu sou muito cri-cri, sabe? Eu adverti meus filhos sobre isso. Hoje, o papel higiênico, de uma boa qualidade, só tem 20 metros. Não, esse aqui ela estava falando comigo de inflação, tá? Eu rodei o áudio dela aqui, eu achei que era uma pergunta para você. Inflação, não, tudo bem, cabe na ansiedade econômica, que é uma coisa muito nova também que existe. Isso, ansiedade econômica. Então, assim, a gente responde também para Rosalinde. Aí, a gente tem aqui a Fátima. Fátima, nosso ouvinte, mandou um compilado de pequenos áudios, ó. Wagner, não tem. Eu tô indo no mercado conforme as promoções, conforme vai acabando. De novo a questão da economia. Eu vou indo pegando, né, aos poucos, porque não tem como. Wagner, esse áudio é para falar para o doutor sobre ansiedade, né? Sobre síndrome do pânico. Muito interessante o que ele está falando, estou aqui ouvindo, porque
quando tem aquele temporal, aquele baita temporal, aquela chuva muito forte, eu começo a ficar meio que desesperada, eu começo a respirar fundo para não passar mal. Um abraço e obrigado, Fátima de Mauá. E o último... A pergunta, Wagner, é essa. Isso é síndrome do pânico que eu sinto em questão da chuva? Olha aí, o pânico da chuva, é bom lembrar que teve morte lá em Mauá no ano passado, e tem esse daqui da Eva, ó. Boa tarde a todos os... Opa, aqui, ó. Boa tarde, deixa eu perguntar uma coisa. Meu filho, ele tem 48 anos, ele tem síndrome do pânico. O que o médico receita para ele é aquele diazepam e mais um outro medicamento. E ele sente o coração acelerado e a pressão cai. O que o doutor pode me dizer a respeito disso? Faz muito tempo, desde a adolescência dele. Essa daí é a Eva. Então eu queria que você respondesse para as 4 aí que falaram em série aqui. Tem mais um monte de gente que a gente não conseguiu atender aqui. Você me ajuda aqui. A primeira é Rosângela, né? Isso, Rosângela de Eu Osasco. tô sem caneta aqui do meu lado, você não teria notado. Tá, Rosângela de Osasco. Desculpas pela falha. Aquela questão de morte, de ficar pensando em morte o tempo todo. No caso da Rosângela, eu não vejo uma manifestação ansiosa, tá? Eu vejo uma manifestação mais depressiva associada a um transtorno obsessivo compulsivo em relação ali às questões dela, de morte, essa coisa toda. Isso na psicoterapia para ela ajudaria muito. Se ela não tiver condição de pagar uma psicoterapia, existe clínicas, escolas psiquiátricas ou mesmo clínicas, escolas psicológicas muito boas, onde ela vai ser atendida gratuitamente, fazendo uma triagem, e ela pode ser tratada nesse sentido. No caso dela, me alerta um pouco mais, porque você falou que a sua audiência é uma audiência mais feminina, né? A depressão também é uma doença mais feminina, só que a diferença, o Wagner, é que quando você fala em ansiedade, se você não tiver nenhum tipo de comorbidade, você vive com ansiedade até os 90, 100 anos, tá? A síndrome do pânico você cura, existe cura para a síndrome do pânico. Para a ansiedade não existe cura, existe manutenção e controle. Então, na realidade, o que acontece? Só que a depressão, diferentemente da ansiedade, a depressão mata. E a depressão para a mulher ela é fatal, ela mata mesmo. Então, eu orientaria ela a procurar realmente um tratamento com um psiquiatra, a priori, porque ela vai ter que tomar remédio, e aí quem vai dar esse remédio não sou eu, é o psiquiatra. Ele vai dar um antidepressivo, vai escolher qual antidepressivo ele vai dar e qual a dosagem desse antidepressivo. Muitas vezes, alguns antidepressivos têm que ser associados com ansiolíticos, para que realmente a pessoa possa ali administrar o próprio efeito colateral do antidepressivo. Mas no caso dela, pelo pouco que eu escutei ali, a primeira informação que me vem assim à minha cabeça é que realmente é uma sintomatologia de depressiva. Então ela tem que realmente fazer os tratamentos antidepressivos com a psicoterapia, a psicoterapia sempre em todas as indicações, e mais a medicação. Se ela morar sozinha, eu já recomendaria um animalzinho de estimação. Se ela gostar de cachorro, ótimo, é a melhor espécie que tem, e manter o tempo sempre ocupado, nunca deixar o tempo, claro, a gente tem pouco tempo aqui, então esse tempo não posso nem me estender muito, mas manter o tempo ocupado e sempre fazer alguma atividade, não permitindo que esse tipo de pensamento invada o cérebro. Sim. Acho que é a melhor dica que eu poderia dar para ela. E para a segunda, para Fátima de Mauá, que falou da questão da cunhada que tem pânico quando o metrô entra na área que é o túnel, digamos assim. Eu lembrava do caso, mas eu tinha esquecido um abraço para a Fátima. Aí não é pânico, tá? Aí é claustrofobia, é diferente. O problema é que as manifestações psicológicas, elas são muito parecidas. E muitas são, vamos dizer, não é a palavra, mas muitas são homônimas, quer dizer, aparecem do mesmo jeito. Não o nome, mas né, não é homônima a palavra que eu queria dizer, mas as sintomatologias são muito gêmeas ali, são muito parecidas, mesmo que o sintoma da mulher não seja esse, mesmo que o diagnóstico seja diferente. Então, quando você tem um ambiente fechado e você tem aí uma eventualidade, um elevador, um metrô, alguma coisa assim, já atendi mulheres que tinham medo de, por exemplo, aí é diferente, mas mulheres que tinham medo de andar de escada rolante, por exemplo. É raro, mas existe.
Então, esse tipo de pessoa, escada rolante não, mas o elevador, o metrô, especialmente o metrô, que você está ali totalmente ali, né, submerso e tal, você é claustrofobia. Aí é claustrofobia. Tem tratamento, tem cura, demora um pouquinho. Agora, se ela puder substituir pelo ônibus, né, ou pelo trem, se for alguma coisa mais aberta, assim, seria interessante até que ela possa que não fazer... esteja, ou em horários em que ela não se sinta tão sufocada, né? Em Sim, horários ou então, tentar sim, trabalhar então, horários em muito que bom. isso esteja mais Muito bom. vazio. Eu ia falar isso agora. Ou se ela puder alterar os horários para não pegar horário de pico, porque veja, se você tem uma pessoa que tem medo de andar de metrô, isso não é vergonha nenhuma, é uma condição clínica, uma condição mental. Se você tem uma pessoa que tem medo de andar de metrô e essa pessoa, se ela puder não pegar o horário de pico, que geralmente é das 5h30, 6 horas, estamos 7h30 por aí, se ela puder alterar um pouco o horário dela, tanto na ida quanto na volta do trabalho, seria realmente muito bom. Ela vai ter menos sintomatologia. E para Eva, que falou do filho de 48 anos, o que o senhor responde para a gente encerrar, Alexander? Aí, veja, se você... aquela que falou que a criança fica com um problema o dia inteiro, né? Aí é o seguinte, aí ela pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, porque a síndrome do pânico, ela não consegue durar o dia inteiro. Ela não tem essa força. Então, ela vem com uma carga muito alta, por isso a nomenclatura síndrome do pânico. Você entra em pânico, né? Você entra imediatamente em pânico, do nada, né? E o filho dela tem 48 anos, né? Você imagina. Sim, exato. Mas a síndrome do pânico pode durar a vida inteira. Se ela não for tratada adequadamente, ela vai te acompanhar a vida inteira. O grande problema, eu vou abrir aqui um parênteses aqui na pergunta, desculpa, na resposta, alguns estudiosos americanos hoje falam que mesmo depois de sarada, algumas sintomatologias de pânico precisam de manutenção e acompanhamento. Então a pessoa tem a alta médica, tá? Mas mesmo assim ela tem que ir na terapia uma vez por mês. Ela não tem que fazer mais aquelas sessões semanais, sejam singulares, quer dizer, seja uma vez por semana, ou duas, para quem pode fazer, mas elas fazem uma manutenção uma manutenção mensal. Existem manutenções quinzenais, isso é uma prática já amplamente realizada, tá? Lembrando que a síndrome do pânico tem cura, só que a síndrome do pânico ela tem níveis, leve, moderada e severa. Tanto esses níveis são leves, moderados e severos, tanto para a síndrome do pânico com agorafobia ou para a síndrome do pânico sem agorafobia. Agora, dependendo da severidade a qual a mente dessa pessoa for atacada, ela vai realmente ter que ter uma manutenção ali quinzenal ou mensal, provavelmente eterna, tá? Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado muito ali ao longo da minha carreira, né? As complicações e o tratamento após a alta do pânico. Tem até muitos estudos com esse título, que é uma coisa bem interessante. Pessoas que têm essa questão de ansiedade, pode também ter uma ansiedade contínua, como o caso do filho aí da moça, com 48 anos, mas essa ansiedade também pode não se reverter em pânico. Então a pessoa vai ficar com transtorno de ansiedade a vida inteira. Por quê? Porque você não tem como você ter pânico o dia inteiro. Se você tiver pânico o dia inteiro, você morre porque o coração não sustenta. Né? Você pode ter uma crise de dispneia várias horas durante o dia e depois de um tempo ela dá uma diminuída. Sim. No caso de ansiedade, não. Você vai sentir isso continuamente. Então, ao meu ver aqui, pelo pouco que eu escutei, eu acho que nesse caso específico, é um transtorno de ansiedade generalizado, ou então uma ansiedade mais ali focada, ou pode ser algum tipo de fobia que essa pessoa tem em relação a alguma coisa, e também vai desenvolver essa sintomatologia sem entrar no quadro necessariamente de pânico. Sim, e quem mandou a pergunta não foi a Fátima, não, foi a Helenice, tá corrigido aqui, tá? Um abraço para ela. Bom, muito obrigado, Alexander, valeu pelo papo, Alexander Bess, psicólogo. Olha, eu que agradeço imensamente. Eu acho que a minha função de vida é essa, eu acho que ajudar as pessoas, acho que dentro do possível, né, quando a gente está numa rádio como a sua ou qualquer outra, eu acho que o prazer de estar aqui, né, acho que assim, é imenso. Eu acho que é a minha função tratar das pessoas, especialmente através também da literatura, onde
onde eu escrevo bastante e, enfim. Então acho que a gente fica muito contente quando a gente tem esse espaço para poder falar alguma coisa e os ouvintes possam ser assim afetados positivamente. Claro. E daí que vão procurar os seus tratamentos, as suas soluções. E principalmente, né, Wagner, porque eu estou falando para pessoas que eu não conheço, então aí é mais gostoso ainda, sabe? Sim, sem porque dúvida. Porque você está ajudando o outro sem realmente você esperar nada de troca, nem uma gratificação econômica, nada, nem o mesmo obrigado. Então, eu acho que aí que é mais gostoso ainda. Mas a gente teve aqui uma série de obrigado, né? Não, claro, obrigado das mulheres, no plural, da Silvia, da Islaine, da Rosângela, enfim, teve aqui. Eu que agradeço, você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, claro que sim. Claro, a pessoa não vai ter nem a oportunidade de se agradecer, mas eu acho que eu que agradeço essas pessoas em exporem seus problemas, porque veja, cada problema que você expõe, mesmo numa rádio, mesmo que ninguém te conheça, não é uma brincadeira. Não é fácil para um ouvinte ter alguma manifestação, chegar numa rádio e falar, acredite, não é. Abração para você, a gente vai voltar a falar, tá bom? Abraço, até a próxima. Até a próxima. Alexander Bez, muito obrigado. Falamos aí sobre síndrome do pânico, que assunto importante, como